Legal, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Hoje é Dia do Trabalhador, né? Feriado nacional, para celebrar que todo mundo que trabalha precisa de descanso. Graças a Deus por isso, graças a Deus pelo trabalho. O trabalho é uma bênção, a Bíblia ensina que o trabalho ele dignifica o homem, dignifica a mulher, dignifica o jovem, né? E eu havia realmente planejado fazer essa transmissão no dia de hoje e, coincidentemente, a gente tem visto aí um monte de gente tratando na internet sobre um adolescente famoso, um jovem que caiu na boca de muita gente preocupada, né? Inclusive nós, na nossa casa, preocupados com o que vai ser desse menino, né? Mas eu não estou aqui para falar disso, tá? Eu estou aqui para anunciar para vocês uma novidade maravilhosa, um trabalho que demorou 6 meses para ficar pronto. E pela graça de Deus, a gente está aqui para anunciar para vocês isso, tá? Eu não sei quantas são pais e mães de adolescentes. A gente tem uma adolescente em casa, né, a Laurinha, ela hoje está com 14 anos, e a gente tem visto como que a geração dos nossos dias tem tido dificuldades para se expressar, dificuldades para se comunicarem. São pessoas que nós amamos muito, pessoas que nós admiramos, pessoas que convivem conosco. Os nossos filhos, nossas filhas também têm amigos que convivem com eles, amigos que têm muitos problemas, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo já foi adolescente, todo mundo já passou pela fase chamada adolescência. Todo mundo sabe um pouquinho do que acontece nessa fase com tantas pessoas, inclusive próximas a nós, né? Mas a gente há de convir que nós que já passamos dos ENTA, nós tivemos uma adolescência diferente, não é verdade? Não importa se você estava na igreja ou se você estava fora da igreja, se você tinha uma religião ou não, a fase de adolescência ela tem mudado bastante nos últimos anos. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pesquisar sobre esse assunto. Esse é um assunto muito importante, é um assunto que me preocupa muito. Se você pesquisar, você vai descobrir que pela tradição sociológica, vamos dizer assim, humanística, a adolescência começou a ser aplicada por termo para classificar jovens entre 13 e 19 anos de idade. Na minha época também era assim. A gente falava até 17, 18, né? Porque tem aquela coisa de você tirar a carteira e aos olhos da lei você agora pode dirigir, você pode até ir para a prisão, né? Se você cometer algum crime. Mas a adolescência, como eu já falei aqui em alguns momentos, ela se transformou num movimento cultural. Hoje, a adolescência, ela oficialmente, dependendo do profissional, ela vai dos 13 anos de idade até os 24 ou 26 anos de idade. É um negócio meio esquisito, né? Eu não estou acostumado com a ideia de ter um adolescente de 24 anos em casa. Eu não sei se vocês estão acostumados com isso, acostumadas com isso. É uma coisa meio esquisita, né? A gente não chamaria de adolescente um homem de 25 anos que mora com os pais ainda. Nós não chamaríamos. Mas muitas pessoas já estão chamando, por conta da mentalidade que está imposta, né, na nossa cultura e na nossa sociedade. E 6 meses atrás, Deus me levou a pesquisar sobre esse assunto. E eu achei um livro na internet, que é esse livro aqui, olha. Do Hard Things. É um livro escrito por 2 irmãos gêmeos. E um livro que foi um best-seller nos Estados Unidos há muitos anos atrás, tá? Esse livro foi escrito numa época que a internet ainda estava engatinhando. Uma época que ainda não havia rede social, tá? E eu dei uma lida na capa, dei uma lida na contracapa, falei, cara, eu vou comprar esse livro para mim. E eu comprei o livro. O livro chegou em casa, eu comecei a ler o livro. E eu nem havia terminado de ler o livro ainda. Eu entrei em contato com a editora nos Estados Unidos. Eu nem havia terminado a leitura, eu já tinha entendido o que seria do livro, né? Não havia ele em português, obviamente. Eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu quero muito poder trazer esse livro para o Brasil. E esperei o retorno deles. Então veio o retorno deles, eles me deram um sinal verde e eu comecei um trabalho de tradução e adaptação desse livro para o português. Processo bem lento, um processo burocrático, eu devo ter trocado com eles um total de 26 e-mails, fora as ligações de telefone,
com a agência no Rio de Janeiro, a agência parceira da Penguin. E na quinta-feira passada, pela graça de Deus, os autores norte-americanos fizeram a última aprovação da capa e contracapa da nossa versão em português. Tá? Bom, você fala assim, João, para que tanto trabalho assim? Para que esse esforço tão grande em trazer para o Brasil uma coisa? Você tem que ter contrato, tem que pagar royalties antecipados para os caras em dólares. Tem que ter uma série de coisas que são listadas em contrato, uma série de cuidados. Para que tanto desgaste assim? Por que você mesmo não escreveu o livro? Né? Por que eu não peguei esse livro? Por que eu não peguei aquilo que interessava e eu publiquei o meu livro para jovens? Por que eu não fiz isso? Em primeiro lugar, porque não seria justo, né? Isso não é certo. Mas o mais importante é o seguinte, você já deve ter percebido que tem um monte de livro sobre adolescência para pais e mães. Pai de adolescente, mãe de adolescente, né? Se você tem um adolescente, você tem que ter esse livro. Livros que buscam orientar pais e mães, orientar professores, orientar tutores, orientar avós, avós, né? Que possuem um adolescente por perto. Não falta material escrito por adultos sobre o tema. E por que esse livro é diferente? Porque ele foi escrito por adolescentes. Ele foi escrito de adolescentes para adolescentes, tá bom? Então, esse livro aqui em inglês, eu vou deixar ele aqui de lado, porque ele sai de cena, tá? E eu vou apresentar para vocês o nosso livro, tá joia? Esse aqui é o Do Hard Things traduzido e adaptado por mim, pelo tio João, ok? Faça coisas difíceis. Esse livro aqui, queridos, ele demorou 6 meses para ficar pronto. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho em poder divulgar para vocês esse livro, porque enquanto todas as etapas não foram concluídas, eu não pude fazer nada, eu não pude nem divulgar a imagem desse projeto, né? E eu estou muito animado com esse livro, tá? O que aconteceu nessa história aqui? 2 irmãos, filhos de pais que fizeram homeschooling com eles, tiveram aquelas famosas férias de verão e resolveram fazer algo diferente. O pai comprou para eles uma série de livros clássicos, deu para eles uma missão. Olha, vocês vão ter que devorar esses livros. E eles começaram a pesquisar muita coisa, já eram muito inteligentes e chegaram a algumas conclusões. Conclusões que, para a gente, podem ser novidades, mas para os jovens nunca foram. Nunca foi novidade. O subtítulo desse livro é o seguinte: uma rebelião adolescente contra baixas expectativas. Então veja, se o João, um quarentão, escreve um livro para adolescentes, para motivar um adolescente a fazer algo que preste, vocês realmente acreditam que o adolescente teria vontade de ler o livro? Experimenta fazer isso na sua casa, experimenta fazer isso com seus alunos. Se você subir num banquinho, subir nos tamancos, né, para você falar uma coisa top-down com um jovem, você não será ouvido. Porque isso não se faz. Isso não se faz. Nos nossos momentos de raiva, né, nos nossos momentos de ira, a gente até faz esse tipo de coisa de vez em quando, né? Quando existe um desrespeito, quando existe uma ofensa, você fala, olha, né, eu sou seu pai, né, eu sou seu professor. Você não sabe nada da vida ainda, você não pode falar isso, mas salvo esses casos, a gente tem que conquistar o adolescente. Né? A gente tem que ter carisma com o adolescente. Por que os professores de escola, os professores de cursinho, que são mais divertidos, mais transados, por que eles são tão bem-sucedidos em serem escutados? Por que será isso? Será que é por causa do perfume que eles usam? Será que é por causa da roupa que eles usam? Será que é porque eles dão bala para todo mundo no início da aula? Será que é isso? Será? Por que os nossos jovens hoje, no nosso país também, né? Mas assim, em todo o mundo ocidental, mas vamos falar do nosso país. Por que os nossos jovens hoje, estão tão imersos em questões ambientais, questões políticas, questões que nem eram cogitadas 30 anos atrás, né? Porque alguém, com jeitinho, está conseguindo falar com eles, uma linguagem apropriada para eles. E a gente precisa dar crédito para esses 2 aqui. Então, esses 2 irmãos resolveram fazer coisas difíceis. E logo aos 16 anos de idade, eles resolveram se inscrever para um trabalho que era de adulto, tá? Eu não vou dar spoiler do livro, tá bom? Pode ter algum jovem assistindo aqui essa live, eu não quero dar spoiler, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte:
eles apresentam o que eles fizeram aos 16 anos. E escreveram esse livro aos 18. Tá? Esse movimento nos Estados Unidos explodiu. Esse livro foi um best-seller na época que nem se falava esse termo ainda, best-seller, como a gente fala no Brasil. Virou uma coisa assim de doido, tá? E conseguiram fazer uma página web quando páginas eram difíceis de serem feitas, conseguiram contato com milhares de jovens no mundo inteiro que começaram a fazer coisas difíceis. Você não, né? Mas o nosso adolescente, seu filho, sua filha, a sua sobrinha, seu afilhado, aquele vizinho, filho do seu vizinho, esse jovem que lê esse livro aqui, ele vai ver testemunhos de jovens que fizeram coisas grandiosas, tá? E todo tipo de coisa que você possa imaginar. Jovens que, por exemplo, resolveram comprar um equipamento hospitalar para uma clínica que cuidava de mulheres gestantes, tá bom? E aí não tinha um aparelho lá. Os caras fizeram uma campanha e ficaram um tempão, tá? Coisa de quase ano, para juntar dinheiro para comprar um equipamento hospitalar. Esse é um tipo de testemunho que esse livro dá, né? E por aí vai, sucessivamente. Eu tive que até remover um pouco de testemunhos do livro, tá bom? Porque não faltam testemunhos desse projeto nos Estados Unidos. Jovens da Inglaterra, da Alemanha, do Japão, do Brasil, jovens que resolveram não mais colar nas provas, jovens que decidiram fazer coisas domésticas por iniciativa própria, jovens que ficaram extremamente frustrados com coisas que haviam planejado, mas que depois deram a volta e descobriram que existe sim um propósito maior em Deus para se fazer coisas grandiosas, coisas difíceis, né? E o livro está repleto de testemunhos de jovens mesmo, tá? Não é gente se passando por jovem, não. É jovem de 13 até os 20 anos de idade, fazendo coisas assim assombrosas, né? E aí, eu vou voltar de novo ao subtítulo, né? Porque esse livro aqui, ele promove uma rebelião contra as baixas expectativas que nós colocamos nos adolescentes. Nós colocamos nos adolescentes. Né? Pensa o seguinte, pesquisa na internet, se você tiver um tempinho, dá um Google aí e fala assim, pesquisa sobre assim, olha, adolescência e problemas, né? Adolescência e crise, adolescência e hormônios, adolescência e... Você vai descobrir que tem muitos problemas que são relacionados à adolescência e que hoje são publicados, são difundidos, são promovidos, divulgados. A gente até brinca entre a gente, às vezes, de maneira um pouco jocosa, sobre a adolescência, né? Quantas vezes eu estava conversando com alguém e eu não tinha adolescente em casa ainda na época, né? A Laurinha não tinha chegado a essa fase, e as pessoas falavam assim, ela está na fase da aborrecência. Quantos aqui não ouviram falar isso? Né? Porque o adolescente, ele vive um estágio que parece que fica chato, né? Ele não é compreendido. Ele não sabe se expressar direito ainda. Tem toda uma cultura dos colegas sobre ele e sobre ela. Então nós mesmos, que somos adultos, muitas vezes projetamos nos nossos filhos expectativas muito baixas. Muito baixas. A gente fica chocado, por exemplo, quando uma família tem um filho, uma filha já com idade, que não arruma a própria cama. Uma pessoa que é capaz de, por exemplo, lavar uma louça. Né? E por que está demorando tanto assim? Será que nós não somos culpados disso? Essa questão da baixa expectativa quanto ao jovem, ela não saiu da nossa cabeça do nada, tá? A gente vive um sistema de ensino no nosso país que tende a ficar cada vez mais longo. Já estamos falando de um outro ano adicional em breve para ser adicionado ao currículo escolar. Por que tanta urgência em segurar o adolescente ainda mais tempo na escola? Né? A gente precisa questionar essas coisas, tá bom? Beleza, Rúbia? Vai ser uma bênção, tá? Vai ser uma bênção para o seu filho e para sua filha. A partir de quantos anos você recomenda ler? Minha filha tem 9 anos, mas já estou vendo algumas atitudes adolescentes nela. Olha, se ela estiver lendo bem, ela pode ler o livro, tá? Eu recomendo 13 anos de idade para ler o livro. Porque aos 13, você vai conseguir ter uma construção cultural mínima
para você cruzar o que você está lendo com o que você anda vendo, com o que você anda testemunhando lá fora, sabe? Dificilmente a sua filha com 9 anos vai ter uma conversa decente com uma coleguinha da escola, também de 9 anos, ou da igreja. Dificilmente vai acontecer isso, tá? Eu acho que os 13 anos seria melhor. Mas se você quiser fazer o teste, você não vai perder não. Sem dúvida alguma, você não vai perder o conteúdo, tá bom? E aí a Rubia está falando sobre rumo à maturidade, né? Gente, eu tenho um projeto para adolescentes, para meninos online, que está na minha página também, que é o Herdeiros da Luz. E a gente vai promovendo com os meninos a cultura do reino, a gente vai promovendo com os meninos a questão da hombridade, da masculinidade, né? E nós como tutores, nós como pais, como mães, a gente influencia os nossos filhos, nossas filhas até determinado ponto, tá? Chega uma hora que vai acontecer aquela velha história da idade da razão. A criança, ou pré-adolescente, ou adolescente, dependendo do nível de maturidade do seu filho, da sua filha, vai começar a testar a própria força no mundo, né? Então não é mais o conselho da mamãe, o conselho do papai, que agora nem é papai mais, agora é pai, né? Mãe, né? Velho, né? O cara. Então essa força, ela não é medida mais dentro de casa, porque dentro de casa já está instaurado um aspecto familiar. Então o nosso filho, nossa filha, vai cruzar o que nós falamos com eles lá fora. Vai testar lá fora com um colega, com uma professora, né? Ela vai interpretar o que está acontecendo, devolver isso de alguma forma, né? Agora, quando outro adolescente está falando com um colega adolescente sobre algo que é real, numa linguagem que é acessível, isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso fecha tudo aquilo que convinha fechar. Isso fecha a coisa, tá bom? Por que isso fecha a coisa? Porque uma coisa é você, como tutor, fazer aquele ensino de tutoria, né? Eu sou mais experimentado, eu sou mais sábio, eu sou mais maduro, então você precisa valorizar isso que está sendo dito aqui, porque, né, você é muito jovem. Mas esse teste de força, ele tem que acontecer. E aí, você fala, João, mas esses meninos aqui, eles já cresceram, né? Eles já se casaram, o movimento nos Estados Unidos, ele tá encerrado, né? O livro continua à venda lá, mas o movimento que eles criaram, ele já parou com a geração deles. Mas a linguagem que foi usada é uma linguagem jovial, tá? Então, todo o processo de tradução, ele também passou por uma adaptação, para que eu entendesse de uma maneira aqui que um adolescente leria com leveza, tá bom? E eu fiz o teste, né? O teste de fogo. O teste de fogo do tio João é com a Laurinha, tá? Eu vou explicar para vocês por que o teste de fogo foi com a nossa filha. A nossa filha, ela gosta muito de ler, tá? Mas ela gosta muito de ler. Eu não sei se vocês têm ideia de quantos livros a minha filha leu ano passado. A minha filha tem 14 anos de idade hoje. Alguém chutaria quantos livros a Laura leu ano passado? Eu vou aguardar vocês me falarem. Ela gosta de ler, tá bom? Ano passado, ela tinha 13 anos, fez 14 em setembro. Então, né, dos 13 aos 14, num período de um ano, quantos livros vocês acham que a Laurinha leu ano passado? Vou falar com vocês, viu? Os livros que eu e Pamela damos para ela ler, ela não lê. Ela lê os livros da turma dela. 87 livros, gente. A minha filha leu 87 livros no ano passado. 87. Mas não é livrinho de cabeceira, não. Tá? Ela leu 87 livros no ano passado. A minha filha gosta muito de leitura. Ela leu já todos os Harry Potter da vida, Percy Jackson. Ela leu todos do Tolkien. Tá? A minha filha, ela ama ler. Ela simplesmente viu a gente falando sobre livros, lendo livros, e ela sozinha, né, foi embora. 87 livros. A literatura que a Laura lê é uma literatura que é muito persuasiva, tá? Eu já li Harry Potter, tá bom? Quando eu era solteiro ainda, eu li Harry Potter. O Harry Potter tem uma leitura que é muito cativante, tá? O Harry Potter, ele é muito cativante. A leitura da Rowling é realmente assim, é bizarra. Eu já tinha mais de, sei lá, eu tinha uns 25 anos quando eu li o último livro do Harry Potter. A prova de fogo tinha que ser a Laura, porque eu não conheço ninguém, né? Que tem a experiência de leitura
de qualidade de escrita que ela tem, tá bom? O que eu fiz? Esse aqui é o boneco do livro, tá? Essa aqui é a primeira versão do livro. Veio para mim, para eu validar a qualidade do material, né, a cor, a capa. E eu falei assim, filha, me faz um favor, dá uma lida aqui no início do livro, papai, vê o que você acha do livro, da leitura. Eu quero que você dê uma lida na leitura. Eu poderia ter impresso no papel, né, e dado para ela ler, mas eu quis que ela pegasse ele físico, porque adolescente é assim, né, gente? Adolescente, se você der um papel de padaria para ele vai jogar fora, né? E tem todo um cuidado. Você vai ver que o livro original, essa editora dos Estados Unidos, ela tem uma qualidade de livro muito pobre, tá? Eu não ligo. Eu gosto do conteúdo, mas a gente que é adulto, a gente é maduro, né? Então, eu não ia conseguir chamar a atenção do jovem com uma qualidade comum de papel, né? Então, o que eu fiz? Eu esperei o livro ficar bonitão e dei para ela ler. Falei, filha, dá uma lida só no início do livro, tá bom? Minha filha estava deitada no quarto dela, ela leu o livro, abriu a página, começou a ler, começou a folhear. Começou a folhear, começou a folhear, começou a folhear. E ela chegou no quarto e falou assim, papai, foi você que escreveu essa introdução? Eu falei, fui eu. Nossa, você tem que escrever um livro. Você tem que escrever um livro, mas você escreve muito bem. Eu falei, não, minha filha, é só uma introdução. Mas o momento não é esse agora. Eu quero que você leia o livro que está aí, porque eu não vou mudar a obra dos autores, eu só vou adaptar, eu só adaptei ela, né? Minha filha começou a ler, pegou o marca-texto dela, começou a marcar o livro, né? Começou a marcar o livro todo, né? E aí eu virei para ela e falei assim, filha, eu vou precisar do livro, eu tenho que mostrar para o pastor também o livro e tal. Ela falou assim, você não vai dar o livro para ele não, né? E você gostou do livro, filha? Ela falou assim, pai, adorei esse livro. Adorei esse livro. Nossa, amei o livro. Não, eu tenho que ler esse livro todo. Pelo amor de Deus, esse livro é meu. Então eu brinco que a Laurinha, ela foi a prova de fogo do Faça Coisas Difíceis. Olha, se ela gostou, seu filho vai gostar, a sua filha vai gostar. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas eu não falei com vocês algo muito precioso. Esses dois irmãos aqui são dois homens de Deus. Dois homens de Deus. Vocês não imaginam como eles falam da Bíblia com a compaixão, né, trazendo a Bíblia para reflexão. Esse livro é todo cheio de Bíblia. Ele é cheio de ensino de Deus. Tem um exemplo prático, uma linguagem engraçada, um pouquinho de humor, uma dose de bronca e Bíblia, 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 muita Bíblia. Queridos, é uma benção. Esse livro é uma benção. E no ano passado, os autores fizeram uma última revisão, adicionando novos apêndices ao final do livro, tá? E eu até quis alterar algumas coisas, mas por orientação da editora, eu não mexi no livro, tá? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas assim, quando a gente traduz um livro para a nossa língua, você tem que preservar o livro exatamente como ele é. Até a introdução que eu fiz ao livro teve que ser aprovada por eles, lá nos Estados Unidos, tá? Eu não posso fazer de qualquer jeito. E aí, eu deixei como tá, né? Então, lá no final do livro, tem 4 apêndices. Então, se você hoje, por exemplo, professor ou professora de escola bíblica dominical, professor líder de adolescentes na igreja, de juniores, né? Até os 13 anos, já pega um pouquinho de juniores também. Você tem aqui ao final do livro 4 apêndices. E um desses apêndices é o quê? É uma sugestão de guia de conversa, guia de discussão. Você já tem garantido para toda semana 3 meses de aula para conduzir os jovens a compartilharem com a turma o que eles acharam do livro, tá? Gente, isso é só um dos apêndices, tá? São 4. São 4. Então veja que é um material muito completo, tá? Escrito por 2 jovens cristãos que amam Jesus, que fizeram coisas grandiosas, coisas difíceis de se fazer, que promovem, muitas vezes, o trabalho não remunerado entre os jovens, tá bom? E é por isso que eu estou fazendo essa live hoje, no Dia do Trabalhador, tá? Porque, queridos, queridas, a gente precisa promover o trabalho entre jovens. Você já deve ter percebido, né? O adolescente chega uma hora que ele está ocioso. Ele está ocioso. Ele tem uma internet na frente dele, ele tem um smartphone, tem uns aplicativos, ele tem os joguinhos, ele tem ali as conversas fiadas, ele tem os vídeos ruins que mandam para ele. Você sabe que tem muito disso, né? E o que a gente pode fazer como jovem, além de aconselhar, além de orientar, além de influenciar,
a gente tem que dar para um jovem coisa para fazer. Coisa para fazer, tá? E de preferência fora da internet. Um trabalho mesmo, né? Começar a dar atribuições. Só que quando a gente, como pais, faz isso, a gente não faz isso com tanta sabedoria como a gente deveria. Porque a gente está sempre em correria. Já perceberam como está difícil nos nossos dias? A gente sentar para conversar, olhar nos olhos. Como que é difícil a gente adulto, às vezes, né? Trabalhando o dia inteiro. E o trabalho está no telefone. Como que é difícil a gente tirar os olhos do telefone para dar atenção para o nosso filho, para a nossa filha. Então, como que a gente faz isso? É meu velho lema, né? Se você entrar na minha página, no link que está na minha bio, você vai encontrar esse livro à venda, tá bom? E lá na headline da minha página, tem uma frase que eu gosto muito, do Monteiro Lobato. Quem lembra do Monteiro Lobato aí, né? Na nossa época de escola. O Monteiro Lobato tem uma frase que é maravilhosa. A frase dele é a seguinte: uma nação se constrói com homens e livros. Homens e livros. Não tem nada melhor para você presentear alguém do que um bom livro, querido. Nada melhor. E eu vou fazer aqui vou fazer um marketing aqui agora, né, para vocês, sobre esse livro. Mas eu faço com muito temor no coração, porque deu muito trabalho para trazer isso aqui para vocês, gente. Deu muito trabalho. Só essa capa demorou 3 semanas para ficar pronta. Vocês não fazem ideia do trabalho que deu para traduzir e adaptar esse livro para o português. Vocês não fazem ideia. Deu muito trabalho. Vou falar com vocês isso com todo o temor diante de Deus. Eu posso afirmar para vocês que abaixo da Bíblia, hoje, para um adolescente, o melhor livro que pode ter para ele é esse livro aqui. É o melhor livro que ele pode ter. Tá? É por isso que eu não escrevi meu livro ainda, é por isso que eu... Não. Tá pronto. Tá pronto. Eu só fiz o trabalho, tá bom? Então, qual que é o que eu quero propor para você aqui? Pra gente fazer uma parceria, tá? Qual que é a parceria, gente? A parceria é a seguinte: o João já fez a coisa mais difícil que tinha. Tá certo? Eu fiz a coisa mais difícil que dava para fazer. Eu comprei o livro em inglês, eu li, traduzi ele todo, negociei, fechei um contrato com a editora, paguei antecipado para eles em dólares, os royalties. E agora está na internet, gente. É só você acessar o link, escolher o frete para a tua casa, para a casa desse adolescente e fazer a compra. Você pode medir no cartão de crédito. O mais difícil está pronto, gente. O mais difícil já foi feito. Vamos combinar um negócio, tá? Aquele jovem, aquela jovem de 13 até 23 anos de idade, tá? Por que 13 a 23? Porque os jovens hoje, de 20 e poucos, estão com a cabeça, ó, muito fraca. E quando você coloca um menino de 13 anos, uma menina de 13 anos para ler algo como isso aqui, você alavanca o adolescente. Já começa a vislumbrar coisas para o médio e para o longo prazo. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos, eu comecei a trabalhar, eu tinha um monte de coisa, um monte de ideias para fazer, né? E eu comecei já a fomentar lá em casa isso com a Laurinha, né? A Laurinha já trabalha para mim, tá bom? A Laurinha aos 14 anos já trabalha pra gente, tá? Eu remunero ela para fazer coisas pra gente. E ela faz direitinho, faz rápido, inclusive. Ela é muito boa de serviço. E ela esses dias me pediu para fazer mais. Ela quer agora fazer um concurso. Ela tá bem encaminhada, tá? Mas isso aqui vai ajudar demais você. Porque o seu filho, sua filha vai ler algo na linguagem dele. Ele vai entender tudo que está escrito aqui. Ele vai ter dezenas de dicas. Isso é de adolescentes também. Tá? Então, o mais difícil eu fiz. Então, me ajuda, gente. Me ajuda a impactar essa geração. Me ajuda. Ao invés de você comprar um presente comum, né? Uma peça de roupas, compra para dar de presente. Tem um aniversário para ir, né? Às vezes a sua filha vai em várias festinhas, né? Com 13, 14, 15, 16. E aí, por que não comprar para essa amiga dela, para esse colega, esse livro, tá? Eu já visitei as 2 escolas que os nossos filhos estudam, tá? Eu vou fazer um trabalho em escolas com esse livro. Vou fazer um trabalho em tudo que é lugar que vocês possam imaginar com esse livro, tá? Porque eu vejo o potencial que o livro tem. Ele é fantástico. Susan, Sete Adolescentes Não Cristãos, ele é perfeito, Susan. Ele é perfeito, porque logo na introdução, eu peço para o leitor para que ele, mesmo não crendo, dê um voto de confiança nas passagens bíblicas.
tá bom? Eu tive esse cuidado. Só que eu não posso mexer no livro, tá? Um dos apêndices aqui do livro, os irmãos, eles falam sobre a salvação, tá bom? O livro inteiro fala de Jesus, mas eles ainda fizeram um apêndice. E eu falei assim, cara, esse apêndice, será que eu vou deixar esse apêndice? Será que eu não vou? Só que eu não pude tirar, tá? A minha ideia era fazer um livro menos apelativo para a fé possível, tá? Mas Deus fará, a obra é dele. Então, sim, compre o livro para quem não é crente. Eu vou trabalhar esse livro em escolas seculares. Seculares, não é só escola cristã, não. Não sei se vocês sabem, mas as escolas hoje possuem na grade curricular uma matéria de ensino religioso. Tá? Então, quem está dando essas aulas? Quem está dando essas aulas? Nas melhores escolas, um padre ou um pastor. Nas melhores escolas, e nos demais. A formação técnica, a formação curricular para se lecionar essa matéria, ela é uma formação que como é que eu vou dizer? Ela é de grade, entendeu? Qualquer pessoa que faz o curso lá de pedagogia com ênfase naquela coisa pode dar essa aula. Então, a minha ideia vai ser o quê? Persuadir essas pessoas para adotarem um livro para estudar em algum trimestre da escola. Ou o semestre inteiro, tá bom? O livro é bênção, tá bom? Aí, Cláudio, meu filho tem mais de 23, quero nem saber, vai ganhar. Cláudio, seu filho vai adorar a leitura, tá? Eu não posso ficar falando que o livro assim, é para qualquer um até 30 anos de idade, porque dá a impressão que eu estou desesperado para vender, mas não é isso, é porque eu já tinha por padrão o piso de 13 anos de idade. Porque eu tenho alunos do meu discipulado online com 13 anos de idade e que conversam com jovens de 20 e poucos, tá? Então, na verdade, assim, é como se eu estivesse nivelando um livro para quem tem 20 anos para baixo. Mas não é isso. A proposta não é essa. A proposta é pegar os meninos com 13, as meninas com 13, 14 e já colocar num patamar muito acima, tá bom? Não é para esperar que, eu vou esperar fazer 18, vai estar saindo da escola, entrando na faculdade para começar a ler um livro como esse, não. Tem que começar depressa. Começar depressa, tá bom? Então, o mais difícil eu já fiz, gente. Eu agradeço muito ao apoio de vocês, tá bom? O preço do livro. O livro, gente, ele foi impresso com uma qualidade mais alta, tá? Por quê? Como eu falei com vocês agora há pouco. O livro original, ele é um papelãozão, tá? A gente que é adulto lê numa boa, mas eu preciso de um livro que seja bonito para competir com o Percy Jackson, tá certo? É um livro que o adolescente vai pegar e falar assim, poxa, é um livro bonito, né? E as páginas dele são todas no papel pólen, a qualidade de impressão é maravilhosa, tá? É uma impressão assim, de altíssima qualidade. Então esse livro custa R$77, tá bom? Por que esse preço? É um preço que eu consigo custear a produção, que é mais alto, custo mais alto. Eu consigo destinar os royalties para os autores. A gente emite a nota fiscal normalmente, tá? A gente paga impostos sobre todas as vendas, viu? E quando você comprar um livro, coloca os dados do adolescente, tá bom? Coloca o nome dele, o e-mail, o telefone, porque eu quero poder trabalhar no longo prazo um projeto maior, tá bom? E aí, se vocês aqui, deixa eu ver a nube aqui, ó, é extremamente importante incentivar. Nós não temos, de forma geral, uma cultura de presentear ou até mesmo comprar livros no dia a dia. Não, nós não temos, Rubem. Não temos. Assim, os colegas da Laurinha vão ganhar de presente o livro, né? Eles vão ganhar de presente meu livro, né? É uma questão até moral, né? Eu preciso dar de presente para os amigos dela o meu livro. A gente precisa, sim, dessa cultura. Precisa. A gente gasta rios de dinheiro com porcaria, gente. Porcaria, tá? E outra coisa, uma coisa que vai deixar você bastante satisfeita e o seu filho também. Nós conseguimos com a Hotmart um parceiro muito interessante. O parceiro que faz a impressão desses livros pra gente, ele faz a impressão sob demanda, tá? Então, você comprou um único livro para sua filha. Aquele livro que você comprou para ela vai ser impresso só para ela, tá bom? Então, a nossa política, por que é importante falar isso? Porque existe uma consciência hoje entre os jovens de cunho ambiental muito forte, né? Você já deve ter visto algumas feiras de livro. Aqui em Uberlândia tem nos shoppings, às vezes fazem um quiosque assim no meio do corredor, e aí parece um chiqueirinho, né? Aí o pessoal coloca assim aquela porrada de livro. Sabe aqueles livros assim que encalham, né? Aí coloca um preço lá, sei lá, R$10, R$15, né? Um livro de desenho, de historinhas, né?
Por que acontece aquilo? Porque o modelo tradicional de editoração é um modelo que é o seguinte, você vai numa editora ou numa gráfica, né? Você fala, vou querer 3.000 livros, tá? Aí você manda confeccionar 3.000 livros. E agora que você está cheio de livro para vender, o cara fica desesperado. Ele vai numa livraria, vai em outra, ele liga para São Paulo, para Rio de Janeiro, né? Para Bahia, ele vai dando jeito de pulverizar isso depressa, arruma um distribuidor. Por quê? Porque agora o dinheiro que ele gastou tem que voltar, entende? E muito livro vira lixo. Às vezes você chega na internet e vê um anúncio de um livro que está muito barato, assim, não é tão simples assim, tá? Então, o teu filho, tua filha, vai receber um livro que foi impresso para ele, para ela. Você pode até falar, olha, esse livro foi publicado sob demanda. Ele só é impresso depois que a gente compra. Então, o jovem valoriza muito isso, tá bom? Para mim é muito bom, porque eu não tenho que ter estoque do produto. Então, ele é feito sob demanda, você compra, a gente paga a produção e ele já é rodado, tá? Depois de 7 dias, ele fica pronto, daí para despachar para o endereço. Vai depender do tipo de entrega que você escolher. Via de regra, uns 15 dias vai estar na tua casa, tá bom? Ele é sob encomenda, tá? A Mites falou aí, ó, nossos filhos sempre gostaram muito de ler, sempre fez parte da cultura aqui de casa. Sempre faltou no meio cristão de orçamento de bons livros. Mites, vai por mim. O livro é uma bênção. Não é porque eu estou vendendo não, tá? Ele é muito bom, muito bom. A Nila, tem um filho de 6 anos de escola cristã com alunos de 12, vou investir. Invista, querida. Você vai ver a bênção que vai ser na sua casa, o fruto que teu filho vai dar, tá? Não é só resultado, tá, gente? É fruto. Fruto. O livro é uma bênção mesmo, tá bom? E dá também para os líderes da adolescência da igreja. Isso. A gente já tem alguns pastores que entraram em contato comigo, porque eu divulguei essa novidade aqui na minha lista de e-mails de homens. Eu divulguei para os homens que fizeram comigo a leitura de Provérbios em janeiro. Aqui no Instagram eu fiz uma campanha, né? Então mandei uma mensagem para eles todos, dando essa novidade. E coloquei no meu canal, no Telegram. Hoje cedo, já divulguei esse projeto com eles. Já começaram as vendas já, tá bom? Vários líderes já entraram em contato comigo, tá? Eu quero trabalhar com os adolescentes. Eu tenho 100 adolescentes na minha igreja. Como é que a gente faz para trabalhar? Menina também pode, tal. Então já começaram realmente a perguntar, porque, gente, o livro é muito bom. Ele é muito bom. Eu só traduzi e adaptei, tá bom? É a parte mais difícil, tá? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês aqui nesse momento. E tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que eu deixei para o final. Eu comentei com vocês que a gente lançou um projeto de discipulado para meninos dos 13 aos 20 anos de idade, mais ou menos, no final do ano passado. É um piloto, né? Eu não fiz campanha, eu divulguei aqui no Instagram algumas vezes, mas fiz algumas vendas e adotei os meninos como cobaias, né? Temos poucos alunos ali que estão andando comigo desde novembro do ano passado, tá bom? Nesse processo de novembro para cá, eu já gravei mais de 4 horas e meia de conteúdo para eles, tá bom? O que acontece? Esse discipulado para meninos, por que só para meninos? Porque eu acredito no trabalho com homens, tá? Eu preciso contribuir na formação de homens para o nosso país. Então, se eu não pego meninos jovens, adolescentes, para encaminhá-los para Deus e para o trabalho, né? Para que eles sejam grandes homens de Deus, hoje, eu não posso esperar um moleque ficar com 20 anos de idade para despertar para a vida, tá? Não é à toa que a gente vive uma crise de masculinidade nos nossos dias. A gente tem muitos homens aí com 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, que ainda moram com os pais, que ainda não se estabilizaram no emprego, né? Que ainda não sabem o que querem fazer da vida. Isso é uma coisa meio surreal, né? Então eu comecei a trabalhar com os meninos ano passado, já tem muito conteúdo pronto, tá? Eles estão gostando muito, graças a Deus. E eu tenho um grupo no Telegram que eu interajo com eles. Ontem mesmo a gente estava interagindo juntos, eu até gravei um story sobre isso, né? Então por que eu vou com vocês isso aqui? Porque os meus alunos são muito diferenciados, tá? Porque os pais e mães entenderam o que eu estou promovendo com eles. Eles já entenderam, já pegaram e estão gostando muito da ideia. Eu tenho um grupo com eles e tenho um grupo de WhatsApp com os pais e com as mães. Eu dou feedback para eles o tempo todo, eles têm meu telefone particular, pessoal, porque eu estou discipulando os meninos, tá bom? Agora, pega a visão, tá? Os meus alunos já adquiriram. O primeiro chegou ontem, na casa do Danielzinho, tá bom?
Os garotos que comprarem essa visão aqui, os meninos, eles terão o meu apoio incondicional para encabeçarem isso. Onde quer que forem, onde quer que colocarem os pés, o que eles quiserem fazer de projeto, tio, eu quero fazer um negócio muito difícil, eu quero fazer isso, eu vou ajudá-lo para aquilo ali. Tio, eu estou com uma dificuldade que é enorme, para mim isso aqui é uma barreira, eu preciso vencer isso aqui com meu pai, eu vou ajudá-lo nisso. E se eles quiserem, né, eles terão da minha parte todo o suporte para encabeçar esse movimento no nosso país. Eu já passei 200, tá? O que cabe a mim fazer, eu já fiz, eu já estou fazendo aquilo que Deus me deu para fazer, né? Então assim, o livro já está traduzido, adaptado. Eu não posso ler para o seu filho, tá certo? Mas se o seu filho ler, e se ele comprar a ideia, eu vou bancar isso, ok? Eu não sei se vocês têm noção do que eu estou falando com vocês aqui agora. Se vocês tivessem dimensão do que eu estou oferecendo para vocês aqui agora, vocês não pensariam duas vezes, tá? É isso, gente. Eu não tenho mais o que dizer para vocês. Então, se você tem um menino a partir de 13 anos de idade e quiser que eu seja um mentor para ele, um discipulador para ele, aproveita que você está nessa página aqui, ó. Clica lá na outra aba, Discipulado para Jovens. Inscreve seu filho no discipulado. Eu posso garantir para você, vai ser o melhor investimento da sua vida para o seu filho, tá bom? Para meninas, eu não tenho nada ainda, mas eu tenho livro, tá bom? Porque, meninos, eu quero que os homens façam aquilo que Deus nos deu. Deus deu aos homens o governo e o domínio. A gente precisa preparar os homens para isso aqui, para fazerem coisas difíceis. Tem muito testemunho de menino aqui, mas são os homens que vão levantar esse negócio no Brasil, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para vocês, gente. Eu estou muito animado, mais uma vez, e compra essa visão, tá bom? Me ajuda a construir uma nação. Me ajuda. Eu quero contribuir na formação do teu filho e da tua filha. Me ajuda a fazer parte disso. E você vai colher muitos frutos com isso, em nome de Jesus. Tá bom? Então é isso, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu espero que vocês gostem muito do que vocês vão colher dentro de casa, em breve, se Deus assim permitir. E eu quero também feedback de vocês, tá? Quero que vocês me digam, olha, ele tá lendo aqui, tá com dificuldade nisso e tal. Conversem comigo, tá bom? Eu tô aqui para servir vocês naquilo que Deus me deu para oferecer. Tá joia? Muito obrigado, viu, gente? Que Deus abençoe vocês e compartilhe para cima. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.